Olha, vocês sabem, eu não costumo trazer vídeo sobre algo que todo mundo vai gravar. Eu tento fazer um pouco diferente, não para tentar ser exclusivo nem nada, mas porque, cara, eu não me considero ainda um cara cuja opinião é mega importante. Então eu tento falar sobre coisas que eu vejo que ninguém falou para eu tentar acrescentar sobre alguma coisa, sabe? E aí, quando sai a notícia do Dorival Júnior na seleção brasileira, é óbvio que vai pingar 300 mil vídeos com 300 mil opiniões diferentes, ou muitas vezes 300 mil opiniões iguais a respeito desse assunto. Mas por eu ter acompanhado muito de perto durante muitos anos a carreira do Dorival, falei, talvez eu tenha algumas coisas a acrescentar para essa discussão, no que se diz respeito à minha opinião, né? Se eu acho que foi uma boa escolha para a seleção brasileira ou se eu acho que não foi. E aí a primeira coisa que eu preciso dizer é que não, se eu sou o presidente da CBF, eu não contrato Dorival Júnior. Não porque eu não gosto do Dorival Júnior, não porque eu o subestime, como a maioria da imprensa, a maioria do mercado, alguns inclusive dirigentes de clubes andaram fazendo isso muito recentemente, ano passado. Não por isso, mas porque eu acho que a gente deveria abrir novos caminhos para a seleção brasileira. A partir do não do Ancelotti, acho que a gente deveria tentar ir para o mesmo caminho. Ir para o exterior, um técnico com história, badalado. Acho que o José Mourinho seria uma opção muito interessante, muito interessante. Seria o meu nome, apesar de que José Mourinho não pratica mais o futebol que tão me agrada quanto foi no passado. Muita gente se lembra dele como um retranqueiro, mas eu me lembro muito bem do ataque absurdo que ele tinha no Real Madrid, daquele Chelsea, daqueles Chelseas do Mourinho. Trabalhos muito legais, o próprio Porto, que era mega ofensivo. Acho que o Mourinho, quando ele tem as peças necessárias, ele consegue entregar um monte de coisa diferente. E acho que para um trabalho de seleção, que você não necessita tanto do dia a dia, é um cara que trabalha muito com o psicológico e que tem um histórico absurdo. Acho que teria uma ascensão muito boa sobre os jogadores, um nível de respeito. Ele sempre lidou muito bem dentro do vestiário. Acho que seria o nome ideal para a seleção brasileira. Eu ficaria muito feliz, até porque eu gosto muito da figura do Mourinho, o que ela acrescentaria ao ser contratada para o futebol brasileiro. As coletivas seriam maravilhosas, seriam um produto de entretenimento, sobretudo. Daria gosto a gente acompanhar novamente a seleção brasileira. Seria o meu caminho, sabe? Pelo tamanho da seleção brasileira, pelo que ela representa, pelo momento dos técnicos brasileiros como um todo. Acho que seria esse o caminho. O Mourinho, se não desse, eu tentaria o Abel Ferreira. Acho que o Abel não aceitaria, tá? E eu acho que o não do Ancelotti fez a CBF num caminho seguro, porque a imagem da seleção brasileira ficou ali prejudicada depois do não do Ancelotti, com todos os problemas políticos envolvendo a CBF nas últimas semanas, nos últimos meses. A CBF a Deus dará, eu acho que eles tentaram buscar um nome que eles tinham certeza que jamais diria não. E há meio que eu sei, aqui no Brasil, nenhum técnico brasileiro vai dizer não para a seleção. Porque se ele diz não para a seleção, tirando o Muricy, que já fez isso, né, com excelentes razões no passado, dificilmente ele vai ter essa oportunidade de novo. O próprio Muricy chegou a ser campeão da Libertadores, depois pelo Santos, depois que negou a seleção, e nunca mais teve chance de treinar a seleção. Então, os técnicos entendem que é aquele cavalo que passa uma vez selado na vida, né? É a oportunidade da vida do cara. Então, eu tinha certeza que se realmente convidado, o Dorival aceitaria. E a CBF também. Por isso que ela também, eu acho que escolhe por esse nome, porque é um nome que aqui no território brasileiro teria uma certa aceitação, acho que uma boa aceitação, e não diria não para ela. E ela não ficaria ainda mais machucada, né? Agora, em termos de prestígio, né, eu falo. Agora, minha primeira opção seria o Mourinho, segundo o Abel Ferreira, e que eu também acho que não aceitaria, porque o Abel, eu acho que ele tem outros planos para a carreira dele. O primeiro é cumprir o contrato com o Palmeiras, e aí pensar se renova ou não, e se não renovar, eu acho que ele pensa em seguir a carreira de clubes num nível mais alto, tanto que por isso que não vi que o Abel não foi para os Emirados, porque eu acho que não tem nada a ver com o momento dele agora, acho que ele vai ter muito tempo para ganhar muito dinheiro na carreira. Agora, dito isso, entre os nomes dos técnicos brasileiros, para mim hoje o Dorival é o melhor para ocupar esse lugar. Primeiro porque o Dorival ele tem algumas características que eu acho que vão bem quando a gente fala em técnico de seleção. Não estou falando da seleção brasileira em si, mas de seleção, que é o cara que não
vai ter tanto o dia a dia. O Dorival, ele é muito conectado com a modernidade. O Dorival está sempre tentando evoluir no ponto de vista tático, quando a gente fala de futebol. Acho que está muito longe de ser um cara taticamente comparável aos melhores técnicos do mundo, mas é um cara que estuda, um cara que é inquieto, um cara que você percebe que ele sempre quer mais do seu próprio trabalho. E você percebe ao longo do trabalho do Dorival muitas evoluções nesse sentido, embora elas não tenham acontecido, eu acho, da maneira como eu esperava e da maneira como o próprio Dorival gostaria que tivesse acontecido. Mas se você pega o Dorival, que fez um ótimo trabalho no Santos em 2015, 2016, para o Dorival campeão da Copa do Brasil no São Paulo, tem muitas coisas ali parecidas, mas há grandes evoluções táticas. O próprio Dorival, que treinou o Santos em 2010, que era um time mágico por suas características, mas também tinha grandes problemas defensivos. Mas algumas características daquele Santos de 2010 prevalecem ainda hoje no trabalho do Dorival, que são importantes para que o Dorival se destaque. Uma delas, por exemplo, não sei se vocês lembram, aquele time tinha como primeiro volante o Arouca, que nunca foi primeiro volante na vida antes de jogar no Santos. Ele era uma espécie de camisa 8 no São Paulo, e o segundo volante daquele time era o Wesley, que veio do Atlético Paranaense. Ele tinha jogado como segundo volante no Atlético Paranaense. Quem transformou ele em segundo volante foi o Antônio Lopes, mas antes disso ele era um atacante de lado. Então o Dorival jogava com um meio que era Arouca, Wesley e Ganso, que encantou o Brasil naquele ataque que tinha André, Neymar e Robinho, que não tinha ninguém de marcação, pura e simplesmente. Era um time também que tomava muitos gols, se colocava para o ataque, os laterais, o Pará de um lado e o Léo do outro, apoiavam demais, a zaga com Durval e o Dracena ficava muito exposta, mas é um time que encantou o Brasil e mostrava a característica do Dorival de não gostar desse volante, só volante que passa para o lado e marca. Isso é uma coisa que hoje já está muito bem consolidada, embora alguns técnicos ainda defendam a presença desse jogador mais brucutu nos times, mas o Dorival há mais de uma década não gosta de jogar com esse tipo de atleta. Tanto que na segunda passagem dele pelo Santos, ele tinha o Alisson, que o Alisson depois na mão do Cuca, depois que o Dorival saiu, o Alisson foi finalista de Libertadores, aquele volante mais postado, que sai na caça, que não tem habilidade nenhuma, não vai fazer uma inversão, mas fecha ali a entrada da área, se precisar faz o terceiro zagueiro. Não, quando o Santos, na segunda passagem dele, os dois volantes do Dorival eram o Renato, em fim de carreira, e o Thiago Maia, mais lado a lado, um pela direita e outro pela esquerda, mas não tinha um marcador, eram dois jogadores que saíam para o jogo. A gente viu isso no Flamengo e a gente viu isso se repetir no São Paulo, com ele transformando o Alisson, que era um atacante criticadíssimo em segundo volante, que fez o melhor ano da carreira dele. E o título do São Paulo, para mim, é muito ganho nesse meio de campo, na ideia de montagem desse meio de campo do Dorival. Então é um cara que, em alguns aspectos, muitas pessoas falam da questão do trabalho autoral do Diniz, e é verdade, o Diniz tem um trabalho diferente de qualquer técnico no mundo, uma ideia de jogo diferente, que eu já falei aqui, eu particularmente não gosto, acho muito pouco provável que essa ideia dê certo em longo prazo, porque ela deixa muitos buracos. O próprio jogo contra o Manchester City deixou isso claro. É um tipo de jogo que, se você não acerta 100% de tudo que você tenta fazer no jogo contra um time muito forte, você tende a perder. Porque o adversário vai te machucar. Aqui no Brasil, quando você vai pegar um Boca Juniors na final da Libertadores, um time muito mais fraco, a gente vive num futebol muito mais fraco, existiu a chance dele ganhar. Ele foi muito bem, ganhou, encantou dentro da proposta dele, mas eu acho muito difícil ele levar essa proposta dele para o altíssimo nível. Tanto que na seleção, embora não tenha o tempo necessário para trabalhar, a gente viu que a coisa ia ser muito difícil, mesmo que continuasse. Todo mundo percebeu isso, mesmo as pessoas que sempre tiveram o fetiche do Diniz na seleção brasileira. Acho que perceberam isso. O Dorival não, ele tem um estilo de jogo tático que ele é mais próximo do que os jogadores da seleção brasileira atuam lá fora. Como o Dorival posiciona taticamente o seu time, não mudou muito de 2010 para cá, né? É aquela base do 4-3-3, com, às vezes, um volante primeiro e um segundo mais solto, mas às vezes dois volantes lado a lado. E aí, ali, aqueles três homens da frente, que ele varia muito, né? Quem vai fazer, às vezes ele joga com meia ponta pelo lado direito, às vezes ele joga com ponta tradicional. No São Paulo ele jogava com meia ponta, que era o Rato. No Flamengo também.
Já no Santos, ele tinha 2 pontas muito rápidos, que eram Robinho e Neymar, então ele não jogava assim. Mas também, vamos lembrar, no Santos trabalho de 2015, ele tinha o Marquinhos Gabriel, que era um meia, um camisa 10, mas que jogava aberto. Era um meia ponta, que muitas vezes jogava pelo lado esquerdo, muitas vezes jogava pelo lado direito, variava muito. Era mais pelo esquerdo, porque quem fazia o lado direito naquele time era o Gabigol, com o Ricardo Oliveira, o Pastor, lá na frente. Então ele tem esse tipo de variação, tanto que já abriu o Lucas pro lado direito no São Paulo, já jogou com ele como ponta de lança, que não é necessariamente aquele camisa 10, porque o Lucas é basicamente um segundo atacante, mas é aquele cara que costura, sai driblando pelo meio. Então assim, o Dorival, taticamente, ele trabalha muitas ideias diferentes dentro das convicções táticas que ele tem. Uma coisa que ele sempre fez taticamente também, que pouco aconteceu no Brasil, ou pouco vi antes do Dorival, são os laterais por dentro. No Santos, com o Vitor Ferraz, com o Zeca, lembra o time de 2015? Eram laterais que construíam por dentro. O Zeca jogava de pé trocado na lateral esquerda, o Vitor Ferraz tinha muita qualidade, já tinha jogado de volante na carreira, então complementava ali, fechava o meio, e aqui, muitas vezes quem protegia os lados era o próprio Thiago Maia e o Renato, os volantes para os laterais povoarem o meio, então ele ganhava superioridade numérica. É um técnico, taticamente ele é muito bom, tem vários predicados, apesar de que ele não tem sistemas muito diferentes. O Dorival, eu não me lembro de um grande time que ele formou que tivesse 3 zagueiros. Ele já jogou assim esporadicamente, mas não é como ele gosta de jogar. O Tite tem muito essa característica também, de variar muito dentro do próprio esquema. O Tite até variava um pouco mais, o Tite gostava do 4-2-3-1 e do 4-1-4-1, né? Tanto que aquele time das eliminatórias da Copa de 2018 era um 4-1-4-1 clássico, que você tinha no meio de campo ali o Casemiro mais preso, mas por dentro você tinha o Paulinho e o Renato Augusto. Tanto que quando o Renato Augusto sente a lesão e ele traz o Coutinho, que fazia meia ponta, para dentro, ele acaba mudando um pouco o esquema e, na minha visão, o Brasil caiu muito, né? Era um 4-1-4-1, virou um 4-2-3-1, com o Coutinho fazendo o meia centralizado. Na minha visão, a seleção brasileira caiu muito, e tanto que no segundo tempo contra a Bélgica, ele volta com o Renato Augusto, que joga um segundo tempo bárbaro, volta às origens do 4-1-4-1, que tinha dado certo lá nas eliminatórias, e a coisa deu muito certo, e o Brasil jogou muito, o Brasil não empatou aquele jogo porque o Courtois fechou o gol, porque deixaram de dar um pênalti claro no Gabriel Jesus, por circunstâncias, né, do jogo. Mas acho que o segundo tempo do Brasil foi muito feliz nesse esquema do Tite, mas o Tite ainda variava um pouquinho mais, porque o 4-1-4-1 e o 4-2-3-1 são basicamente a mesma coisa. A única coisa que muda é se você, no 4-1-4-1, você deixa um volante mais preso, centralizado, e 2 ou meias ou volantes mais à frente, né? E o 4-2-3-1 são 2 caras mais presos e um meia mais à frente, para quem não tem todo o conhecimento de tática. Eu não gosto de explicar coisas simples, mas eu sei que muita gente não tem esse conhecimento, então se você está cansado de saber disso, me desculpe a redundância. Mas é isso, então acho que ele tem características parecidas e ele tem uma coisa que ele domina vestiário. O Dorival, desde que teve aquela briga com o Neymar, e esse é outro episódio que envolve a contratação do Dorival por parte da CBF, como vai ser essa relação com o Neymar, que assim, gente, já foi resolvida há muito tempo. Ele falou sempre abertamente sobre isso, o próprio Neymar falou abertamente sobre isso, acho que não vai ter nenhum... Lógico, a imprensa vai criar, porque eles nunca mais trabalharam juntos desde então. Quem não se lembra, Dorival Júnior foi demitido do Santos por conta da briga com o Neymar. Mas não foi necessariamente por conta da briga com o Neymar. Muita gente que não lembra do episódio totalmente fala que foi a respeito da briga. É óbvio que a briga desencadeou em tudo, mas a briga ali não foi nem entre Neymar e Dorival. A briga, e isso eu já vi relatos de jogadores que atuaram naquela partida, foi entre, primeiro, Neymar e Edu Dracena, porque existia um pênalti, o Neymar tinha perdido pênaltis em sequência e o batedor oficial daquele jogo era o Marcel, centroavante, grandalhão. O jogador muito fraco tecnicamente, e o Neymar sofreu o pênalti, queria bater, o Marcel se apresentou para bater, o Edu Dracena, enquanto capitão, tentou corrigir o Neymar mandou o Edu Dracena para aquele lugar, o Dorival se meteu, mas quem fez desandar todo o molho ali, a maionese, foi na época o auxiliar do Dorival, o Ivan, que eu nem sei se trabalha mais com o Dorival, eu acho que não, depois ele acabou deixando o próprio filho, né? O Dorivalzinho lá, o Lucas, né? Não me lembro o nome dele. E, cara, quase saíram na mão, Neymar e Ivan, no vestiário. Só que aí o trabalho
correu normalmente. O Neymar foi punido, ficou fora da partida seguinte contra o Guarani, e o Dorival havia prometido para o presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, à época, que escalaria o Neymar no próximo jogo na Vila contra o Corinthians. Estava tudo certo, combinado entre técnico e diretoria. Eis que, do nada, o Dorival tira o Neymar da lista. E ali o Luiz Álvaro, isso eu conversei com o Luiz Álvaro, ele me explicou, ele falou, eu interpretei aquilo como insubordinação do Dorival, não foi pela treta dele com o Neymar. Tava tudo resolvido, ele achava que o Neymar deveria ficar mais tempo fora, eu respeito, só que o combinado entre chefe e empregado, entre eu e Dorival, era que o Neymar jogaria esse jogo. Tava tudo certo e ele descumpriu um combinado entre nós. Essa é a versão que eu obtive do Laor na época e de pessoas, inclusive. Conversei com o Léo, por exemplo, para Léo, que hoje trabalha no Santos e tal. Eu escrevi um livro do Léo, que nunca publiquei, já expliquei isso em outro vídeo, fiz o meu TCC e o Léo me confidenciou, porque o Léo estava lá nesse time, estava lá nesse dia, do que de fato aconteceu. Então, entre Dorival e Neymar, meio que sempre esteve tudo certo. Embora a imprensa vá querer criar uma história, etc., e de fato tem, porque eles nunca mais trabalharam juntos, tá tudo bem. Então, eu tenho certeza que ele vai agregar o Neymar a esse trabalho, a depender do futuro do Neymar na carreira, do quão alto nível ele voltar a jogar depois dessa lesão. O futuro do Neymar hoje, em termos de carreira para si, independentemente de seleção, é uma incógnita, né? Ele nunca teve uma lesão desse tipo. Como que o Neymar vai voltar? Em que nível? Atuando na Arábia? Como vai ser? Ninguém sabe, mas acho que o Dorival vai ter a mente aberta para isso, eu não tenho a menor dúvida. Ele é um cara que agrega vestiário, os jogadores costumam adorar o Dorival, costumam amar o Dorival, porque ele é muito correto com os caras. Vamos pegar o Luciano, que sempre jogou no São Paulo, foi tirado do time muitas vezes e a declaração que o Luciano dá a respeito do Dorival é, assim, de um cara que gosta muito do treinador. Então, tanto que quando ele chega no São Paulo, ele pega um trabalho do Rogério que tinha problemas claros de vestiário. E ele corrige todos eles e o São Paulo dá aquela arrancada absurda para ser campeão da Copa do Brasil, eliminando em sequência Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Um título gigantesco na história do São Paulo, muito por méritos do Dorival. O próprio Flamengo, gente, quando ele pega várias estrelas no Flamengo, em baixa, depois do trabalho, se não me engano, do Paulo Souza, né? Ele consegue agregar o vestiário e então levar esse time a 2 títulos, a Copa do Brasil e da Libertadores. Então, é um técnico que, além de tudo, mostra nesses 2 últimos anos de trabalho dele que é muito competente no mata-mata, faz os ajustes que precisa fazer, sabe lidar bem com egos, né? O vestiário do São Paulo não era simples, tanto que o maior ídolo do São Paulo, o Rogério Ceni, não conseguiu administrar, mesmo com o tamanho que ele tem dentro da própria instituição. O vestiário do Flamengo, ninguém consegue controlar aquilo há anos, e ele foi um ponto fora da curva, né? Então ele tem muitos predicados na questão do vestiário, vai lidar muito bem, acho que os jogadores vão lidar muito bem com ele. O estilo dele, como eu já falei, o estilo que ele propõe é mais parecido com o que se atua lá fora. Acho que as escolhas do Dorival, aí a grande questão, a gente precisa ver o que vai esperar a partir das primeiras convocações, a partir dos primeiros times que ele for montar. Mas eu, particularmente, eu estou muito otimista com o Dorival na seleção. E mais do que isso, embora não seja um produto de entretenimento maravilhoso, como se fosse o Mourinho assumindo a seleção, pelo menos o que eu considero entretenimento, porque isso varia, acho que tem uma coisa importante, assim, o Dorival é um cara que ele é tão boa praça, ele é uma pessoa tão sensacional, que eu, particularmente, por tudo que eu acompanho da carreira do Dorival, tudo porque eu já ouvi as pessoas falarem ao respeito dele, todo o respeito que ele tem pelo futebol, pela capacidade ética de lidar com momentos, até mesmo quando ele é injustiçado. Ele é um técnico que foi subestimado, e a ascensão do Diniz pro Dorival, ele nunca falou sobre isso e nunca vai falar porque ele é um gentleman, mas a maneira como a imprensa tratava o Diniz de maneira quase erótica e terem sempre destratado o Dorival, que sempre foi muito mais campeão. Todo mundo lá no Paulistão de 2016 falava do Audax, do Diniz, mas quem ganhou aquele campeonato foi o Dorival. Ganhou na Vila Belmiro de 1-0, um golaço do Ricardo Oliveira, foi campeão em cima do Diniz. Claro, tinha um time muito melhor, muito mais investimento, tinha obrigação, mas o Audax tinha eliminado o Corinthians do Tite, que tinha acabado de ser campeão brasileiro com o pé nas costas. Dizem que o melhor Corinthians do Tite na história, aquele Corinthians de 2015, e que contratou em 2016 para ser melhor. Contratou gente.
foi eliminado pelo Diniz. Então, o Dorival, na minha opinião, é um técnico que sempre foi subestimado. E diferentemente do fetichismo que houve com o Diniz pela maneira como ele joga, nunca houve com o Dorival. Isso que o Dorival nunca foi retranqueiro na vida. O Dorival nunca foi um treinador de times fechados. O Dorival sempre tentou propor jogo. O Dorival sempre tentou atacar. E mais que o Diniz, muito mais que o Diniz, isso é muito mais vertical, isso é muito mais objetivo. Mas aqui no Brasil, o fetiche que há por tocar a bola no campo defensivo e ficar rodando a bola por 10 minutos sem objetividade nenhuma, porque, mas o Rodolfo vai me desculpar, o Diniz não faz só isso, óbvio que não, mas quando a gente pega um vídeo a viralizar com o Fluminense tocando a bola 1 minuto contra o Manchester City e as pessoas quase tendo um orgasmo vendo esse vídeo que não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. O Fluminense ele perde a bola no final, não dá uma finalização. Não existe nada no vídeo. Quando as pessoas ficam eufóricas vendo isso, me mostram que elas esqueceram que o principal do futebol é bola na rede. E o Dorival sempre soube que futebol é bola na rede. Não é necessariamente a estética, mas nunca deixou a estética de lado. Sempre foi um treinador que, onde ele passa, eu sabia que ele ia montar times, que ia tentar, de alguma maneira, vencer o adversário na bola. E ele nunca foi elevado como o Diniz foi. E hoje o Diniz sai da seleção, mesmo campeão da Libertadores, deixa a seleção para o Dorival assumir. São reviravoltas que a vida dá. Como a vida deu reviravoltas para o Flamengo, que mandou o Dorival embora e perdeu um título para o próprio Flamengo, para o Santos, que teve a oportunidade de trazer o Dorival ano passado, o presidente não quis e caiu. Para o Corinthians, que preferiu manter o Luxemburgo e depois teve que trazer o Mano, e não perdeu a oportunidade de trazer o Dorival quando quis, estava todo acertado com o São Paulo. Então o Dorival ele tem dado várias voltas por cima, mantendo inclusive o seu caráter e a sua ética incorruptível. Chega a ser, sabe, de um cristianismo, eu não sei nem se ele é cristão, mas quando eu pego a referência de Jesus Cristo, o cara só fala da outra face. A declaração dele sobre os dirigentes do Flamengo, depois da trairagem que os caras fazem com ele, dizendo que respeita os caras, tem vontade de voltar, que foi um momento, sabe assim, chega a ser praticamente... O cara é praticamente um frei. Sabe? Então, essa pessoa, Dorival Júnior, ela merece muito ocupar esse lugar. Essa pessoa, Dorival Júnior, merece muito ganhar o Hexa. Eu não tenho a menor dúvida de que eu vou torcer muito mais para a seleção brasileira agora do que eu torceria antes. Não que eu não goste do personagem Diniz, que eu acho um personagem muito legal também. A aparição do Diniz, por exemplo, antes do jogo de semifinal do Fluminense, enaltecendo coisas importantíssimas a nível Brasil para jogadores que muitas vezes se desconectam com a sociedade a partir do momento que eles ganham dinheiro, é muito marcante. Aquilo me aproxima do Diniz, apesar de eu não gostar, de eu não ser um fã do que ele propõe dentro das 4 linhas. E o Dorival é outro desses caras, desse cara. É um cara humilde, é um cara que nunca se quis crescer para cima de ninguém. É um cara que, mesmo sendo subestimado, nunca baixou a cabeça. Quando precisou, foi lá treinar o Ceará e fez um bom trabalho. Ganhou do Abel em pleno Allianz em primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Entendeu? Com Mendonça e Companhia Limitada. Então é um técnico que sempre teve predicados, sempre foi muito bom e chegou no seu pico máximo, agora assumindo uma seleção brasileira, tendo a oportunidade de fazer um trabalho de 3 anos e, quem sabe, conquistar depois de tanto tempo uma Copa do Mundo para o Brasil. Eu acho pouco provável, porque isso é papo mais lá para frente. Acho que a safra da seleção brasileira ela é muito pior que várias safras que a gente teve. É uma safra que tem agora bons jovens surgindo, mas que ainda é muito jovem. Vejo um time mais preparado para 2030 do que para 2026. Apesar de que 3 anos é muita coisa, essa molecada pode amadurecer bastante. Mas se o Dorival passa por cima de tudo isso, inclusive de gerações de outros países que são sim melhores do que a do Brasil e conquista o Hexa, seria a coisa mais feliz que eu poderia ver. Ver esse rapaz que tanto admirei, que tanto já me fez feliz com o meu clube, que sempre foi subestimado pelas próprias torcidas dos clubes pelos quais ele passou, pela imprensa, e chegar lá e entregar a estrela que vários caras gigantescos tentaram e não conseguiram. Eu espero muito que isso aconteça, vou torcer muito para que isso aconteça, porque se tem alguém que merece esse posto,
apesar de que eu falei, mas não seria o meu técnico, mas apesar de tudo, se tem alguém que merece essa pessoa, é Dorival Júnior. Então, Dorival, é isso, cara. Vai em frente que o Brasil tá com você. Se não tiver, pelo menos eu tô. Demorou? Quero saber o que você acha. Deixa seu like se gostou do vídeo, se não gostou. Comenta, deixa seu dislike. Enfim, a sua opinião é super importante. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.